Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Estratégia Concursos. Hoje teremos a nossa primeira aula, a gente chama essa aula de aula 0, que é uma aula introdutória, que você tem acesso gratuito no nosso site, para tratar um pouquinho sobre o Sistema Financeiro Nacional, tá ok? Vou passar aqui para o nosso slide. Como eu falei, aula 00 sobre Sistema Financeiro Nacional. Essa aula ela foi preparada exclusivamente para o nosso curso de certificação profissional Ambima. Esse aqui é o selinho que vai estar no seu currículo, no seu cartão de visitas e no seu histórico profissional, se você escolher esse caminho. Legal, pessoal? Então, o primeiro ponto que nós precisamos saber sobre o Sistema Financeiro Nacional é justamente conhecer um pouquinho sobre quais são os agentes econômicos. O que são agentes econômicos? São todas aquelas pessoas, deixa eu colocar aqui para você, ó, pessoa física e jurídica que de alguma forma influencia o ambiente econômico. Os agentes econômicos eles podem se dividir em dois grupos, agentes poupadores e agentes investidores. O agente poupador é aquele agente superavitário. Para gravar bem aqui, ó, dá uma olhadinha aqui nessa parte aqui. Ó. Esse é o camarada que tem grana. É justamente aquele agente que possui disponibilidade de recursos, ou seja, ele possui mais recursos do que ele precisa naquele momento. Portanto, a gente diz que esse agente é um agente superavitário. Dentro do sistema financeiro, nós chamamos eles de doadores de recursos. Não é que ele sai doando dinheiro, não. É que ele tem dinheiro disponível para colocar em operações. Por isso que a gente chama de doadores. Esse é o lado positivo dos agentes econômicos do sistema financeiro nacional. Já o lado negativo, ou seja, aqueles que estão deficitários, que são as pessoas que têm dificuldade de recursos, é que precisam de recursos no mais curto prazo, acima das disponibilidades que possuem. Então, da mesma forma que nós temos o agente poupador, o superavitário, nós temos o agente investidor, o agente deficitário. No sistema financeiro, a gente chama eles de tomadores de recursos. São justamente essas pessoas que vão utilizar, que vão precisar de recursos no sistema financeiro nacional. Esse gráfico aqui que nós temos aqui é para você memorizar. Então, o investidor é aquela pessoa que se encontra deficitária e precisa de recursos do sistema financeiro. Tá ok, gente? Vamos para o próximo slide, então. Aqui eu trago para vocês o conceito de Sistema Financeiro Nacional. O Sistema Financeiro Nacional ele tem uma função específica, que é propiciar condições satisfatórias para a manutenção do fluxo de recursos entre poupadores e investidores. Lembra que eu falei? Nós temos, de um lado, aquelas pessoas que têm disponibilidade de recursos, que seriam os nossos poupadores, ou aqueles agentes superavitários, que têm excesso de recursos, e os agentes investidores, que são aqueles que estão com alguma dificuldade financeira. Então, justamente o sistema financeiro ele faz esse trabalho de aproximar essas pessoas e tornar possível um fluxo de recursos entre elas. Os poupadores disponibilizam recursos para que os investidores possam utilizar. Tá ok, gente? Em troca disso, o que acontece? Normalmente, o investidor ele paga depois o poupador com aquilo que nós chamamos de juros. Ou seja, ele paga pelo uso do dinheiro alheio. Tá bom? Próximo tema. Se nós temos de um lado os agentes tomadores, vou colocar aqui para que a gente possa ver, né? Esse é um agente superavitário, tomador de recursos, e esse é um agente deficitário, que precisa de recursos. Essas pessoas estão dispersas no mercado e precisam de alguém que faça esse trabalho de tornar possível esse encontro. Justamente aí que nós temos os intermediários financeiros, que é esse camaradinho aqui que está pintado de vermelho. Ele faz esse trabalho que é justamente ligar quem precisa de recursos com quem tem disponibilidade para emprestar. Então, essas pessoas, que são os intermediários financeiros, eles se encarregam desse trabalho, de aliar interesses da pessoa que tem uma disponibilidade com a pessoa que tem uma necessidade. Fechado, gente? Então, esses intermediários financeiros, eles tomam algum risco nesse processo, né? E por isso que eles são remunerados. Eles recebem por esse trabalho. Por quê? Quando ele traz um agente superavitário e um agente deficitário para a negociação, sempre existe o risco que o agente deficitário não honre com o seu pagamento. Isso, de alguma forma, gera uma necessidade de que alguém pague essa conta. Justamente aí que entra o intermediário financeiro. Em alguns casos, ele assume risco, e se ele assume risco, é natural que ele seja remunerado. Remunerado por isso. Fechado, gente? Então, de alguma forma, ele entra com risco nesse processo dessa intermediação dos fluxos entre os doadores e os tomadores de recursos. Tá bom?
Bom, agora a gente precisa diferenciar um pouquinho o que são os agentes financeiros, que são justamente o que eu falei, o poupador, que é a pessoa que tem um superávit, uma disponibilidade, e o tomador, que é quem tem o déficit, diferenciá-los do que é o trabalho de intermediação financeira. Intermediação financeira é uma atividade, tá ok? Vamos voltar aqui para o nosso slide para dar uma olhadinha. Aqui essa setinha para cima, que são os anteriores, são os intermediários financeiros. Para a gente relembrar, são os agentes superavitários, os agentes deficitários e, claro, os intermediadores financeiros. A atividade de intermediação financeira, tá vendo? É uma ação, é uma atividade, é o nome que se dá, né, para essa transferência de recursos de um agente superavitário para um agente deficitário. Então é isso, o Sistema Financeiro Nacional, ele funciona com esses agentes, como eu falei, o superavitário, o agente deficitário e o agente que faz essa intermediação, né, que propicia a intermediação, que nós chamamos de intermediário financeiro. Tá ok? Bom, essa próxima figura aqui que a gente vai entrar, ela trata justamente de uma forma mais clara desse trabalho que é a intermediação financeira e para que a gente possa enxergar um pouquinho melhor como que isso se desenvolve, tá ok? Vamos voltar aqui para o slide. Agentes econômicos superavitários, como a gente já falou nos outros momentos, são aqueles que têm disponibilidade de recursos, eles enviam esses recursos, pode ver aqui, ó, eles colocam recursos na mesa para que o intermediário financeiro localize alguém que precisa desses recursos, que é que nós chamamos de agentes econômicos deficitários. Tá ok, gente? Então, esse recurso que é originário lá do agente econômico superavitário, ele vem para a mesa do agente intermediário financeiro e esse agente localiza uma pessoa que precisa de recursos. Também ocorre o contrário, algum agente econômico deficitário, ele vai até um intermediário financeiro, diz o intermediário financeiro, o seguinte, eu tenho um projeto, eu quero fazer um investimento, por isso que nós chamamos esses agentes de agentes investidores, ele precisa em algum momento, por exemplo, eu sou uma pessoa física que pretendo abrir uma franquia, uma empresa qualquer. Eu vou abrir uma franquia em uma padaria. Eu preciso de recursos porque eu não tenho essa disponibilidade nesse momento. O que eu faço? Eu vou até um banco, que é um intermediário financeiro clássico, e digo, olha, banco, eu preciso de um financiamento. Qual é o trabalho do banco? É justamente essa intermediação. Tá ok? Então vamos voltar aqui para o slide. Agente intermediário financeiro, ele vai pegar essa necessidade de uma pessoa e vai fazer um encontro de interesses com aquela pessoa que tem disponibilidade de recursos. Uma pessoa que tem um recurso adicional, ele vai no banco e diz, olha, banco, eu tenho um dinheiro disponível aqui, eu gostaria de fazer um investimento. Então, justamente aí que o intermediário financeiro faz essa captação. E ele faz esse encontro de vontades. Da mesma forma que o dinheiro fluiu do agente econômico superavitário, passou pelo intermediário financeiro e chegou na mesa do agente econômico deficitário, em algum momento, um prazo normalmente combinado, esse agente econômico deficitário vai devolver o seu pagamento, né, devolver o recurso emprestado, juntamente com os juros. E esse recurso vai remunerar não só o agente intermediário, né, o intermediário financeiro, ele vai ser remunerado por isso, como também vai pagar juros para o agente econômico superavitário. Tá ok, pessoal? Então, essa figurinha aqui, ela resume bem o que é o trabalho da intermediação financeira e como que isso se desenvolve dentro do sistema financeiro nacional. Tá ok? Agora eu vou comentar um pouquinho sobre a estrutura do sistema financeiro, tá bom? Vamos lá para o nosso slide. Normalmente, a gente organiza didaticamente o sistema financeiro em 3 níveis. Os níveis normativos, que são aquelas organizações que são responsáveis por estabelecer normas e procedimentos para o bom funcionamento do sistema financeiro. Nós temos as entidades supervisoras, que são aquelas entidades que são obrigadas a fazer por lei, né, são criadas por lei até com essa finalidade, de fazer a supervisão das regras criadas pelas entidades reguladoras ou normativas. E, por fim, nós temos os operadores do sistema. Vamos aqui para o nosso slide, que dá para ver bem. Então, órgãos normativos, eles têm essa função principal de criar normas, como o próprio nome diz, normas, regulamentos. Lembrando que o Sistema Financeiro Nacional, ele é um segmento altamente positivado. O que é altamente positivado? É que possui muitas regras, muitos normativos que organizam seu funcionamento. As entidades supervisoras são aquelas que são responsáveis por fiscalizar essas regras. Elas fiscalizam as regras criadas pelos órgãos normativos. E quem são os operadores? São justamente os intermediários financeiros, corretoras, seguradoras, bancos
e por aí vai. Tá ok? Então, lembrando, o Sistema Financeiro Nacional, ele é organizado em 3 níveis. 1, órgãos normativos. 2, entidades supervisoras. 3, operadores. Essa figurinha aqui eu recortei do site do Banco Central e eu acho ela bem bacaninha porque ela, num slide só, ela organiza basicamente tudo que nós temos aqui para saber para a nossa certificação profissional. Tá bom, gente? Como eu falei, órgãos normativos. Órgãos normativos, nós temos o Conselho Monetário Nacional, aqui em cima, numa posição de destaque. A gente pode ver que ele tem 2 supervisores diretamente ligados com ele, logo aqui embaixo. E nós temos também, dentro do sistema normativo, o Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Bom, são 3 órgãos normativos, os 3 órgãos atuam no sistema financeiro e, como eu falei, um especial destaque para o Conselho Monetário Nacional. Os órgãos supervisores, nós temos o Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários, a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, e a Previc, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que é o local onde eu trabalho, por curiosidade. Então, o que nós temos aqui? 4 supervisores no Sistema Financeiro Nacional. Tá bom, gente? No nosso edital, o foco está aqui, ó, Banco Central do Brasil e Comissão de Valores Mobiliários, tá bom? Então, nós vamos nos concentrar nesses dois supervisores. E do lado dos operadores, quem são as pessoas que realmente executam na prática as operações do Sistema Financeiro Nacional? Aí nós temos um conjunto grande de operadores. Bancos e caixas econômicas, como por exemplo, o Bradesco, o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, são os operadores clássicos que a gente conhece de sistema bancário, tá bom, gente? Cooperativas de crédito, que são, por exemplo, o Sicoob, entre outras cooperativas, instituições de pagamento que operam os pagamentos, administradoras de consórcios, como nós conhecemos, várias delas, corredoras e distribuidoras, que são sociedades que trabalham no mercado de capitais, depois a gente entra com um pouquinho mais de detalhe nisso. Demais instituições não bancárias, que são outras instituições que colaboram nesse funcionamento. Na CVM, nós temos como regulados as bolsas de valores, bolsas de mercadorias e futuros. Apesar do nome ser parecido, depois a gente detalha a diferença. Fechado? Já na parte do Conselho Nacional de Seguros Privados e SUSEP, nós temos aqui as seguradoras, entidades abertas de previdência complementar ou de previdência privada e sociedades de capitalização. E por fim, no segmento da previdência complementar fechada, nós temos aqui a Previc, supervisionando as entidades fechadas de previdência complementar, também conhecidos como os fundos de pensão. Esse slide resume toda a estrutura do Sistema Financeiro Nacional, aquilo que a gente precisa saber. Lembrando que o nosso foco está aqui nessa parte inicial aqui do Conselho Monetário, Banco Central e CVM. Tá ok, gente? Vamos para o próximo slide. Vamos falar um pouquinho mais de detalhe dos órgãos normativos. Bom, eles são responsáveis pela definição das políticas e diretrizes gerais do sistema financeiro, sem funções executivas. Gente, isso aqui não está em vermelho por acaso. Sem função executiva. Quem é órgão normativo não executa. Quem manda não faz. É simples assim. São entidades governamentais colegiadas, preste atenção nessa expressão, colegiadas, ou seja, as decisões não são tomadas por uma única pessoa, e sim por colegiados, por um conjunto de pessoas. Todas elas são criadas por lei, com atribuições específicas. Em geral, elas se apoiam em estruturas técnicas de apoio para as tomadas de decisão, que são regulamentadas e fiscalizadas pelas entidades supervisoras. Então é simples. Os órgãos normativos, eles fazem esse trabalho de normatização, de organização das regras, de criação dos limites, das organizações como um todo, dos procedimentos a serem adotados, e as entidades supervisoras, as fiscalizadoras, vão nessas entidades e fazem a fiscalização se as regras que estão normatizadas estão sendo cumpridas. Então, os papéis são bem claros e bem definidos. Lembrando que órgão normativo não executa, ele somente cria as regras. Esses colegiados não têm nenhuma função executiva. Isso é importante para a sua prova, hein? Vamos voltar aqui para o nosso slide. Entre os órgãos normativos, como eu falei ali no início, o Conselho Monetário Nacional, com todo o seu destaque, Conselho de Seguros Privados e Conselho Nacional de Previdência Complementar. Bom, nas entidades supervisoras, elas assumem as funções executivas. Está pegando a diferença? Então, normativo não executa, entidades supervisoras têm a função executiva.
de fiscalizar, a gente chama muito de supervisionar e fiscalizar as instituições, tá ok? Sob sua responsabilidade. Lembrando que elas também atuam com uma regulamentação de segunda ordem, que a gente chama, que é aquela regulamentação que complementa as ordens dos órgãos das entidades reguladoras. Então, esse dispositivo regulamentar complementar, ele serve muito mais para explicar as regras, os procedimentos, para operacionalizar as normas que foram criadas pelas entidades reguladoras, tá ok? Pelos órgãos normativos. Então, quais são as entidades supervisoras que a gente tem que sempre lembrar? Banco Central do Brasil, nosso Bacen, Comissão de Valores Imobiliários, CVM, Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, e Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Previc. Tá ok? Temos 4, então, aqui. E os operadores, como eu falei antes para vocês, são as demais instituições, todas aquelas públicas ou privadas, não interessa qual é a origem delas, que estão envolvidas diretamente com o mercado financeiro e operam nele, bem como algumas instituições auxiliares nas atividades de captação, intermediação, aplicação de recursos. Quando a gente pensa em operadora, a lembrança clássica são os bancos. Então, assim, na hora a gente lembra, banco. Nós temos também as bolsas de valores, bolsas de mercadorias e futuros, seguradoras, entidades abertas e fechadas de previdência complementar, temos aqui as sociedades de capitalização, bom, uma infinidade de coisas como a gente mostrou naquele primeiro slide. Tá ok? Então, lembrando que os operadores, eles podem ser instituições públicas e instituições privadas. Tá bom, gente? Então, voltando aqui. Para você memorizar, temos os órgãos normativos, os órgãos supervisores e os operadores. Normativos, nós temos 3 deles. Quais são os 3? Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e Conselho Nacional de Previdência Complementar. Nos supervisores, nós temos 4. Quais são os 4? Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Imobiliários, SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, e a Previc, Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Para memorizar operadores, nós temos N, inúmeros operadores. Tá ok, gente? Mas lembrando os principais. Bancos, nós temos as bolsas de valores de mercadorias e futuros, seguradoras e resseguradores, entidades de previdência complementar aberta e fechada. Tá bom? Vamos lá, agora vamos indo mais fundo. Vamos detalhar um pouquinho mais sobre os órgãos normativos, tá bom? Conselho Monetário Nacional. Bom, como eu falei, de especial destaque para o Conselho Monetário Nacional. Normalmente a gente chama ele de Conselho Monetário Nacional, a gente fala CMNE. CMNE, que é a abreviatura do Conselho Monetário Nacional. É um órgão deliberativo máximo do sistema financeiro. Presta atenção nisso, que já teve questãozinha na sua prova de certificação que perguntava qual era o órgão deliberativo máximo. Preste atenção nisso. O órgão deliberativo máximo, Conselho Monetário Nacional. Ele foi criado lá em 64, ou seja, tem um bocado de tempo já, na Lei de Reforma Bancária, tá ok? Antigamente nós tínhamos outras estruturas e essas estruturas não mais existem, né? Foram aperfeiçoadas e hoje o Conselho Monetário Nacional que tem essa função de deliberação, de organização máxima do sistema financeiro, tá bom? Bom, a finalidade com que ele foi criado? Finalidade. Cuida isso na tua prova porque podem vir expressões perguntando coisas bem específicas. São atividades, é uma finalidade, não confunde isso. Finalidade de formular a política de moeda e do crédito para promover o progresso econômico e social do país. Formular a política. Perceba que formular não é executar, aqui é no mundo das ideias, tá ok? Ideias. Não tem execução. Formular a política de moeda e do crédito para promover o progresso econômico e social do país. Olha só. Várias vezes eu repito para você aqui, ó, não tem nenhuma função executiva, é um órgão normativo, fechado? Bom, a política do Conselho Monetário Nacional ela tem como principais objetivos adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia, a gente está falando do volume de moeda que a gente precisa para que a economia funcione de forma adequada, regular o valor interno e externo da moeda e o equilíbrio do balanço de pagamentos, orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros, isso aqui é importante, hein? Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras, isso aqui é muito importante. Coordenar as políticas monetárias, coordenar não é executar. Coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária e da dívida pública interna e externa e, principalmente, autorizar a emissão de papel moeda.
Olha só, Conselho Monetário Nacional autoriza, não emite, autoriza. Ok, gente? Não emite. Conselho Monetário Nacional autoriza a emissão de papel moeda. Fechado? Quem compõe o Conselho Monetário Nacional? O Conselho Monetário Nacional ele já teve várias estruturas, com outras pessoas, com números maiores de participantes. Atualmente ele conta com 3 pessoas participando desse conselho. E todos eles têm um cargo equivalente ao de ministro, ou são ministros, né? Ou têm status de ministro, como é o caso do presidente do Banco Central. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso slide. Então nós temos aqui ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e presidente do Banco Central. Essa turma aqui é que faz parte do Conselho Monetário Nacional e ele é presidido, o presidente do Conselho é o ministro da Fazenda. Fechado, gente? Bom, e as atribuições do Conselho Monetário Nacional? Nós temos autorizar as emissões de papel moeda, fixar as diretrizes e normas de política cambial, inclusive quanto à compra e venda de ouro, disciplinar o crédito em todas as suas modalidades, preste atenção nisso aqui, isso aqui é importante. Limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões, entre outras. Sempre que necessário, isso aqui não é sempre não, viu gente? É só quando precisa realmente, quando tem uma intervenção no funcionamento do mercado. Atribuições do Conselho Monetário Nacional, eu grifei aqui os verbos, perceba aqui, ó, todos eles, ó, determinar, regulamentar, regular, estabelecer, vá memorizando isso. Esses aqui são os principais verbos que mostram que as suas funções não são executivas. Vamos lá, determinar o percentual do recolhimento do compulsório. Compulsório é uma quantidade de recursos que os bancos obrigatoriamente têm que depositar no Banco Central para garantir a liquidez do sistema, a liquidez e a solvência do sistema, é uma garantia que o Banco Central exige que os bancos mantenham sempre depositado lá no Banco Central. Regulamentar as operações de redesconto, que são empréstimos oferecidos para instituições financeiras. Eu estou só comentando aqui muito mais por highlights, assim, só para que você saiba o que você está lendo, do que propriamente a materialidade da sua prova. Então, o que é importante você saber é que ele determina o percentual do recolhimento compulsório e regulamenta as operações de redesconto. Regula a Constituição, o funcionamento e a fiscalização das instituições financeiras que operam no país. Percebe o detalhe aqui, ó, regula a Constituição, tá ok? Regula o funcionamento e a fiscalização. Consegue notar que as entidades fiscalizadoras elas estão sob a batuta do Conselho Monetário Nacional? E estabelecer medidas de prevenção ou correção de desequilíbrios econômicos. Então, cabe isso tudo ao Conselho Monetário Nacional. Aqui eu separei as 3 principais funções para você levar para a sua prova. Regular a Constituição e regulamentos das instituições financeiras. Aqui a ideia é segurança, por isso que nós temos um cadeadinho aqui, fechado. Estabelecer medidas de prevenção ou correção de desequilíbrios econômicos, e aí aqui a figura da balança. Desequilíbrio econômico é uma função, uma preocupação do Conselho Monetário Nacional, então ele precisa estar prevenido, precisa estabelecer medidas de prevenção e disciplinar o crédito em todas as suas modalidades. Aqui nós temos aqui o percentual aqui negativo, para que você lembre que crédito, né, uma operação de crédito, é uma operação que leva, né, que é o pagamento de juros, e cabe ao Conselho Monetário Nacional regular, disciplinar, né, como isso acontece. Fechado? Vamos comentar um pouquinho agora sobre as entidades supervisoras, tá bom? Vamos lá. Supervisoras, para você lembrar dos 4, Banco Central, CVM, SUSEP e Previc. Esse slide aqui é ótimo, vocês podem ver que eu estou usando ele várias vezes porque ele resume legal e sempre que a gente olhar para ele eu estou usando ele bastante para que você realmente memorize quem são as entidades normativas, supervisores e operadores. Fechado, gente? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do Banco Central do Brasil. Bom, é uma autarquia federal, né, que tem como objetivo principal, né, que tem a sua missão institucional de assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda nacional e um sistema financeiro sólido e eficiente. Tá ok? Aqui é a imagenzinha do Banco Central, aqui é o prédio dele em Brasília. Tá ok, gente? Então, para a gente memorizar, Banco Central do Brasil, ele possui uma diretoria colegiada composta por 9 membros, sendo que um é o presidente e outros 8 diretores. Precisa saber decorar isso, professor? Não precisa decorar. Isso aqui é para que você saiba e sempre lembre, isso aqui sim é importante. É uma diretoria colegiada, as decisões não são tomadas individualmente. E o Banco Central, ele é o principal órgão executivo do sistema financeiro. Por quê? A gente tem várias organizações, vários operadores que são supervisionados pelo Banco Central do Brasil. É o mais antigo, o mais tradicional, né? E ele que faz cumprir as determinações do Conselho Monetário Nacional. Tá ok, gente?
Então, o que nós temos como competências do Banco Central do Brasil? Eu estou colocando esse númerozinho aqui, você vai ver que sempre que eu usar 2 slides para tratar da mesma coisa, vai ter um número para que você não se perca, tá bom, gente? Então, competências do Banco Central do Brasil. Formular e executar, olha aqui o verbo execução, tá vendo? As políticas monetária, cambial, de acordo com as diretrizes do governo federal. Regular e administrar o sistema financeiro nacional, lembrando que essa regulação aqui é de segunda ordem, porque de primeira ordem é do Conselho Monetário Nacional, administrar o sistema de pagamentos brasileiro e o meio circulante, e por fim, emitir o papel moeda. Lembra que o Conselho Monetário Nacional tem a função de autorizar? Pois bem, cabe ao Banco Central emitir o papel moeda. Mas, professor, e a Casa da Moeda? Bom, a Casa da Moeda ela tem a função de operacionalizar isso, mas quem emite o papel moeda é o Banco Central do Brasil. A Casa da Moeda ela tem essa função de imprimir, controlar, manter os meios que possibilitam a impressão do recurso, do dinheiro, né, que a gente chama de numerário, mas não tem a função de emitir, de decidir de qual o volume de recursos que vão estar em circulação. Tá bom, gente? Bom, competências do Banco Central, parte 2. Receber os recolhimentos dos compulsórios. Lembra que quem normatiza é o Conselho Monetário Nacional. O Banco Central recebe os recolhimentos compulsórios. Autoriza e fiscaliza o funcionamento das instituições financeiras, e aí, gente, não podemos esquecer que tem um braço punitivo do Estado. Se elas não cumprem as regras, o Banco Central exige esse cumprimento, podendo inclusive vir a punir, né, sancionar as instituições financeiras. Controlar os fluxos de capitais estrangeiros e exercer o controle do crédito. Nota o seguinte, ó, controlar é um ato, é uma ação. Exercer, óbvio que é uma atividade, né? Ou seja, a atividade. O que nós temos aqui? Banco Central executa. Legal, gente? Então, para que a gente possa memorizar, vamos relembrar aqui. Autoriza o funcionamento das instituições financeiras, emite papel moeda, controla crédito de capitais estrangeiros, executa a política monetária e cambial, disciplinando o crédito em todas as suas modalidades, tá bom? Tem um detalhezinho aqui, mas é besteira, gente. Vamos adiante. Comissões, agora vamos falar um pouquinho de uma outra, da segunda, né, entidade supervisora que está no nosso edital, que é a Comissão de Valores Imobiliários, CVM. A CVM é uma entidade, né, autárquica, assim como o Banco Central, de regime especial. O que quer dizer isso? Ela tem o patrimônio próprio, ela funciona de uma forma independente, mas vinculada ao Ministério da Fazenda, então a sua atuação ela é individualizada, criada com a finalidade de disciplinar, fiscalizar e desenvolver o mercado de valores mobiliários. Tá ok? Comissão de Valores Imobiliários, ela está vinculada ao Ministério da Fazenda, como eu falei antes. Vinculada não é subordinada, gente. Vinculada é que ela presta contas ao Ministério da Fazenda, mas as suas decisões são tomadas pelo seu colegiado e ela só informa ao Ministério da Fazenda as decisões que tomou. Ela não necessariamente pede autorização para funcionar. Ela tem personalidade jurídica e patrimônio próprio, dotada de autoridade administrativa independente, ausência de subordinação hierárquica, percebeu aqui por que é vinculada e não subordinada, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes, autonomia financeira e orçamentária, ou seja, a Comissão de Valores Imobiliários tem tudo que ela precisa para ela funcionar sem depender do Ministério da Fazenda. Então ela não pede autorização, assim como o Banco Central não faz. O Banco Central ele atua de forma independente. Mesma coisa aqui na CVM. Ela não precisa pedir autorização, ela tem o seu patrimônio, ela tem o seu colegiado, as suas decisões são tomadas pelo coletivo dos seus diretores e não se submete ao crivo do ministro da Fazenda, simplesmente informa as decisões tomadas, que é o que a gente chama de vinculação, tá bom? Vamos lá. Como objetivos, olha aqui, nota que aqui a gente está falando de objetivos. Estimular a formação de poupança e sua aplicação em valores imobiliários, assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados de bolsa e balcão, proteger os titulares de valores imobiliários e os investidores, essa aqui é muito importante, do mercado contra emissões irregulares de valores imobiliários, contra atos ilegais de administradores, acionistas das companhias abertas ou de administradores de carteira de valores imobiliários e contra o uso de informação relevante não divulgada no mercado de valores imobiliários, ou seja, tem esse papel protetivo. Bom, como objetivos da CVM temos evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulação destinadas a criar condições artificiais de demanda, ou seja, artificializar os preços de mercado, oferta ou preço dos valores imobiliários negociados no mercado, ou seja, ela tenta fazer com que o mercado seja transparente. Assegurar o acesso público a informações
sobre os valores mobiliários negociados e as companhias que os tenham emitido. Então, está vendo aqui como é importante a transparência novamente? Assegurar a observância de práticas comerciais equitativas no mercado de valores mobiliários e assegurar a observância no mercado das condições de utilização de crédito fixadas pelo Conselho Monetário Nacional. Então, temos como principais atribuições da CVM promover as medidas incentivadoras de canalização de poupança ao mercado de capitais, daqui o porquinho, para você lembrar da poupança, tá ok? Promove a poupança, estimula o funcionamento das bolsas de valores e bolsas de mercadorias de futuros, então aqui, por isso, aqui essa imagenzinha, e por fim, proteger os investidores do mercado, lembrando aqui da transparência. Transparência, uma informação muito importante para o bom funcionamento do mercado. Gente, então a gente vai encerrando aqui essa primeira parte da nossa aula. Daqui a pouquinho, clica, continua assistindo com a gente que nós vamos para a segunda parte, o segundo vídeo dessa nossa aula zero que a gente trata do Sistema Financeiro Nacional. Fique com a gente.